Muito bem, pessoal, fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho mais a respeito do Golf GTI. Esse carro aqui é um 2017, né, MK7, ou seja, a sétima geração. E eu queria falar de um detalhe a respeito desse carro aqui para puxar um assunto que é o seguinte. Esse emblema aqui GTI, né? Muito legal, emblema original, cromadinho. Aí eu fico pensando assim, esse emblema é desse jeitinho desde o 2014, né? A gente recebeu esse carro aqui em 2014, final de 2013, se não me engano, na sétima geração. E o emblema é desse jeitinho assim, na traseira. Vamos ver na dianteira aqui. Na dianteira também, né? Um emblema parecido, um pouquinho maior, mas também cromadinho. Aí fico pensando assim, o Golf GTI é uma versão esportiva, como todos sabem, né? O Golf GTI sempre foi a versão esportiva do Golf. Por isso até tem essas faixinhas vermelhas aqui, né? Esse Golf GTI aqui ele tem o pacote exclusivo, ou seja, tem os faróis com a faixinha vermelha que segue a linha do friso dianteiro. Mas por que o emblema não é vermelho? Por que o emblema é cromadinho? Bom, talvez alguém de vocês diria o seguinte, está pensando o seguinte: isso é muito fácil de resolver, né? É só tirar o emblema cromadinho e colocar um emblema vermelho, que na internet aí, pelo Mercado Livre, deve ter muitos emblemas desse vermelho. Até porque esse, entre aspas, problema, né, do Golf GTI de ter o emblema cromadinho, foi resolvido no MK7,5, né? Como todos sabem, nós tivemos até o 2017 esse visual aqui, e o 7,5, né, a geração MK7,5 ou 7,5, tem algumas diferenças, né? Tem alguns detalhes estéticos diferentes no para-choque dianteiro, as ponteiras cromadas aqui num diâmetro um pouquinho maior. Então, visualmente ele tem algumas diferenças legais, assim, deu uma incrementada, aumentou um pouquinho a agressividade do carro, e um dos pontos que foi resolvido é o emblema vermelhinho. Então, tanto 2018 como 2019 tem esse emblema vermelho. Mas aí a gente entra numa questão. Será que o proprietário desse carro aqui, desse Golf GTI 2017, aí que vem o detalhe, o carro tá todo originalzinho, né? Todo originalzinho. Será que ele deveria, como eu já vi que muitos fizeram, né, nos MK7 de 2014 a 2017, muitos tiraram esse emblema cromadinho e colocaram ele vermelho. Fica mais legal? Fica. Combina tanto que parece até original. Fica mais coerente com a proposta geral do carro. Esse emblema GTI na tampa traseira vermelho. Então, principalmente se o carro for branco, cinza, preto, dá um destaque bem legal. Tem muito mais a ver do que esse cromadinho. Será que o proprietário desse Golf GTI deveria fazer isso? Deveria tirar esse emblema cromadinho e colocar ele vermelho? E isso é, na verdade, um ponto bem simples assim que eu puxei para chamar esse assunto. Que personalizações, que customizações que esse carro aqui poderia receber, pessoal? E aí quando a gente entra em personalização, eu sei que tem muitas opiniões, muitos pensamentos diferentes. E aí algumas pessoas, como é o caso do dono desse carro aqui, são extremamente apegadas à originalidade, ou, segundo alguns definem, são escravos, são dependentes da originalidade, ficam presos, né, às características originais do carro. Alguns já são mais tolerantes com relação a isso, ou seja, aceitam algumas mudanças pontuais, algumas coisas, algumas personalizações de bom gosto, digamos assim. E já outras pessoas, e aí me chama a atenção que é muito comum isso entre proprietários de carros esportivos, algumas pessoas personalizam do jeito que querem, não tem nenhum tipo de apego, não tem nenhum tipo de dependência às características originais do carro. Então, aí que está a grande questão. Como que você se define aí? Como que você veria esta ideia, né? Essa questão? Vamos pensar assim no meio termo. Esse carro aqui, esse Golf GTI aqui 2017, ele está com todas as características originais, tirando o fato dele ser Stage 2, tá? Então ele tem uma
ele tem aí uma personalização, uma customização, uma preparação leve de mecânica. Ele é Stage 2. Tirando isso, visualmente, ele é um carro todo original. Que características, que pontos assim que poderiam ser, entre aspas, melhorados, customizados nesse carro para ficar legal? Vamos levantar alguns pontos aí que eu vejo que são bem comuns entre os proprietários de Golf GTI MK7. Primeiro a gente já falou, seria esse emblema aqui, tirar o emblema cromadinho e colocar ele vermelho, né? Depois outra personalização que eu vejo que é muito comum, né, pessoal, é a colocação de películas. Esse carro aqui ele está sem películas. O que vocês acham? O carro, é claro que as películas elas têm vantagens técnicas, digamos assim, né? Um conforto, temperatura do carro, descrição, né? Claro que tem vantagens assim de uso, mas estou falando aqui, o assunto aqui é estética, né? O que vocês acham? O Golf GTI assim seria legal com as películas pretinhas, levemente pretinhas, ou assim, sem películas, como que tá esse aqui? É claro que ele sem películas remete mais à originalidade, para quem é bem apegado à originalidade. Outras coisas que poderia se fazer nesse carro aqui. As ponteiras, sim, tem muita opção de ponteiras cromadas. O visual esportivo aqui nesse ângulo, a traseira, nessa visão aqui desse ângulo desse carro, a esportividade dele está muito ligada a esses escapamentos aqui que, claro, você sabe, não é fake, né? São escapamentos de verdade que vem lá do motor 2.0 turbo. Mas essas ponteiras aqui poderiam ser maiores, né? Tem um espaço bem legal para isso. E aí reforçaria essa característica de originalidade. Estou falando aqui só de estética. É claro que tem muitas preparações, né, que envolvem escapamentos diferentes para mudar o ronco do motor e etc. Isso também são preparações, personalizações legais que existem, né? O que mais que pode ser feito? Ele é meio alto, né, para ser um GTI. Tanto é que ele é um carro que se adapta bem às ruas brasileiras, principalmente esse aqui que tem as rodas originais, aro 17, com pneus 225/45, e nessa alturinha aqui ele se adapta bem às ruas brasileiras, né? Mas pensando assim num GTI, na alma esportiva dele, poderia se trabalhar com um carro um pouquinho mais baixo, né? A gente vê muito Golf GTI bastante rebaixado, mas tem um espaço aqui legal, ó. Tem 3 dedos, 4 dedos aí, ó. Quase 4 dedos. Daria para baixar 1 dedo, 2 dedos, né? Reforça também o visual esportivo do carro. Não seria uma personalização de mau gosto para um Golf GTI. E as rodas, o que vocês acham? Essa aqui é a roda mais clássica assim do MK7, e até o MK7,5 manteve essas rodas aqui. O que vocês acham? Poderia se trabalhar com as rodas aro 18, aquelas rodas que são chamadas de modelo Austin. Aí se trabalha com uma roda maior, um pneu mais fino, fica legal, reforça mais, né? Dá uma incrementada assim, mais agressiva no carro. Já vi muitos também, tô lembrando aqui, pessoal, vou abrir o carro para a gente pensar. Já vi muitos Golf GTI com esses retrovisores aqui com acabamento black piano. Aí quando a gente fala de black piano, pode se trabalhar em detalhes assim, mas é bem comum o pessoal os donos de Golf GTI revestir as capas dos retrovisores de black piano. Ficaria legal também, combina aqui com esse acabamento do teto, com as colunas centrais que já são black piano. Olha só como fecharia bem. Mas aquela história, não é original. Originalmente, as capas dos retrovisores são da cor do carro. E aí, será que o dono deve se apegar a isso? Deve ficar dependente dessa questão de originalidade? Ou ele poderia fazer uma coisa que ficaria legal, que ficaria bonita, que é o revestimento aqui em black piano, uma coisa fácil de fazer, acessível, para combinar com as colunas centrais. O que mais que pode ser feito? Vocês podem colocar aí as suas ideias, né? Tem gente até que pega assim, falando em black piano,
pega essas partes cromadas aqui, como esse emblema grande da grade dianteira, pode deixar ele escurecidinho também, assim como esse emblema dianteiro poderia ser vermelho, ou pode ser em black piano também. Então tá aí, pessoal, só levantei assim, algumas questões, é claro que falando assim só em termos de estética. Se a gente partir assim para o assunto de personalizações nesse carro em termos mecânicos, aí a gente fala de remap simples, Stage 1, Stage 2, que já envolve a retirada aí do catalisador, alguma mudança assim em termos do sistema de escapamento do carro, Stage 3, que já envolve a troca de turbina, em vez de usar a turbina IS-20, troca pela IS-38. Então, em termos de customização mecânica, tem muita coisa que dá para fazer nesse carro aqui. Como todos sabem, o Golf GTI é muito conhecido por isso, ele aceita muito bem, ele resiste muito bem a essas customizações mecânicas. Mas vamos ficar por aqui, estamos falando só de questões estéticas, melhorias entre aspas, ou será que o melhor é deixar o carro todo originalzinho como ele está aqui? Obrigado pela atenção, pessoal, fiquem à vontade para comentar aí a respeito desse vídeo.